Olá, alunos do nono ano, eu espero que vocês estejam bem, né? Nós tivemos há pouco, então, nosso momento de pós-aula, onde a gente fez a correção dos exercícios, né, da semana passada. E agora, nós vamos começar a estudar um pouquinho a respeito da evolução dos seres vivos, né? Como que a evolução acontece, quais são os mecanismos relacionados, quais são as principais evidências de evolução, né? É uma temática bastante importante. Nós temos até filmes que envolvem um pouquinho desses mecanismos, como o filme do Jurassic Park, né, que trabalha com a parte dos estudos dos fósseis, o retorno dos dinossauros, né? Então a gente vai entender agora um pouco, né, a respeito desses mecanismos evolutivos, tá? Então nós vamos ter aqui, né, que o nosso planeta, ele teve uma mudança de cenário, que é uma mudança contínua. Então ela continua acontecendo, né? Nós estamos tendo agora o momento do aquecimento global, né? Que bastante noticiado aí nas televisões, que está acontecendo, né, graças à ação humana, onde o planeta está aquecendo, né? E ele está tendo uma mudança muito brusca de temperatura. A gente pode tirar agora, por exemplo, pelo inverno. Desculpem, a gente pode tirar agora pelo inverno, né? Que nós não tivemos um período de muito frio. E isso está acontecendo aí graças a essas alterações climáticas, né? Que são bastante negativas. Muitos seres vivos não estão conseguindo se adaptar a elas. Nós tivemos também aí, segundo alguns estudos, né? Claro que isso é suposição, mas a extinção dos dinossauros aconteceu devido a um período glacial. Lembrando que isso não é comprovado, né, cientificamente falando, mas existem esses estudos relacionados. E nós conseguimos, então, identificar, né, que muitos seres vivos já foram extintos graças à existência de fósseis, a presença de estruturas que são anatomicamente parecidas ou semelhantes, né, que fazem, então, menção a essas evidências de evolução. Então, a evolução biológica ali, né, representa a transformação dos seres vivos ao longo do tempo e que todos são descendentes de um ancestral comum. Então, nós teríamos um ser vivo, né, dando origem a outros. Então, uma das evidências de evolução mais marcantes são os estudos dos registros fósseis, tá? Então, o que é um fóssil? O fóssil são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em um passado distante e ficaram preservados em diferentes materiais. Então, o registro fóssil mais comum que a gente tem são os registros de dinossauros, né, da parte da estrutura óssea. Mas existem outros tipos de fósseis também, tá? Esse não é o único. Então, nós vamos ter dois tipos de fósseis. O fóssil que vai ser formado por restos de seres vivos, né? Que geralmente são estruturas resistentes, que não entram em processo de decomposição, que são as chamadas partes duras, como dentes, ossos e até mesmo conchas, né? Nós temos um exemplo aqui na nossa imagem. E nós temos também alguns insetos, né, que foram conservados em uma substância chamada de âmbar. Esse âmbar é aquela seiva, né, amarelada que parece muito um mel que sai das árvores, tá? Então, não sei se alguém já entrou em contato, mas ela é bastante grudenta. Então, o que acontece? O inseto ficava preso nessa estrutura, ela cobria ele e acabava se solidificando. Então, esse inseto acabava ficando conservado ali. E nós temos também o caso, né, da conservação desses seres vivos através do congelamento. Então, seres vivos que viveram, né, em regiões muito geladas, como, por exemplo, os mamutes, nós temos o registro aí, até mesmo de partes moles conservadas, devido ao processo do congelamento, certo? E nós temos um outro tipo de fóssil, né, chamado de fósseis compostos por vestígios de atividades de seres vivos, que podem ser, então, sinais de pegadas, de pistas, ovos e até mesmo fezes, né, de animais pré-históricos e que ficaram aí registrados em sedimentos, em rochas, né, e as camadas de solo acabaram ali cobrindo essas estruturas, certo?
Então aqui nós temos uma imagem, né? Isso aqui seria a representação do âmbar. Aqui tem um escorpião. Nós temos então a parte da estrutura óssea, né? Conservada também. E aqui nós temos os sinais, né? Como se fosse um molde de um animal pré-histórico. Então todos esses são registros fósseis. Depois nós vamos ter também, né, como evidência de evolução, o que nós chamamos de semelhanças anatômicas. São dois tipos de semelhanças: homólogas, né, órgãos homólogos, e órgãos análogos, tá? Órgãos homólogos são estruturas que, quando a gente olha, elas são visualmente diferentes. Tem, inclusive, funções diferentes, né? Nós temos o caso ali da mão do ser humano, da pata do gato, da nadadeira do golfinho e da asa do morcego. Então, são estruturas que, visualmente falando, são muito diferentes e com funções diferentes também. Mas que quando a gente vai estudar a parte anatômica, óssea, por exemplo, a gente consegue observar que essas estruturas elas são semelhantes. Então, a estrutura óssea ela é igual. Então, a gente chama esses órgãos de órgãos homólogos. A função é diferente, mas a parte de anatomia óssea ali é igual. Nos órgãos análogos, nós temos o contrário. Então, são estruturas que são semelhantes visualmente falando, inclusive apresentam a mesma função. Por exemplo, a asa do morcego, a asa da ave e a asa do inseto. Qual que é a função? Voar. Mas que quando a gente pega a parte anatômica, elas são completamente diferentes. O que mostra, né, que a origem evolutiva também foi diferente. Então, apesar delas terem a mesma função, a parte evolutiva não tem nada a ver uma com a outra. Até mesmo porque o inseto ele é um invertebrado, o morcego ele é um mamífero e os pássaros, né, são aves. Então, são grupos muito diferentes. Agora nós vamos falar um pouco do histórico, né, do evolucionismo. Como é que foram feitos os estudos, né? Então nós tivemos que muitas teorias existiram, né, ao longo dos séculos relacionadas a essa origem da evolução. Uma muito importante foi o fixismo, né? Que segundo ele, as espécies elas eram imutáveis. O que é isso? Elas não mudavam, elas sempre existiram daquele jeito e elas sempre seriam daquele jeito sem serem alteradas. Nós tivemos também o transformismo ou o evolucionismo propriamente dito, né? E ele mostra que os seres vivos não são imutáveis, muito pelo contrário, né? As espécies elas vão se transformando ao longo aí do tempo, tá? Então elas vão mudando. E daí, dentro desses estudos de evolução, nós tivemos alguns especialistas bastante marcantes. Um deles, né, foi Lamarck, que foi um francês, né, que viveu de 1744 a 1829. E segundo ele, né, os seres vivos primitivos se transformariam gradualmente, ficando cada vez mais complexo ao longo do tempo. E ele trabalhou ali com a questão da adaptação, né? Que é a aquisição de características que aumentam a probabilidade de sobrevivência e de reprodução de um organismo em determinado ambiente. Segundo, ele acreditava, né, que o ambiente fazia com que os seres vivos eles fossem se modificando de acordo com as necessidades que eles tinham de sobrevivência. Que a gente sabe que está errado o princípio dele, mas foi um pesquisador aí bastante importante. Em relação a isso, né, ele fez a elaboração de duas leis. Importante ressaltar que essas leis elas estão erradas, principalmente a primeira, mas que foi importante aí dentro dos estudos de evolução. A primeira lei é chamada de lei do uso e desuso. Então nós vamos usar aqui o exemplo das girafas, né, que é o exemplo mais comum, mas poderia ser para qualquer outro ser vivo. Então, segundo essa lei, as girafas, elas têm o pescoço longo porque elas gostavam de se alimentar, né, das folhas que estavam na copa das árvores. Então, elas começaram a esticar o pescoço e esse pescoço, então, ele passou a se desenvolver, né?
Então, pelo uso do pescoço, ele se desenvolveu. E ainda segundo a lei do uso e desuso, né, as estruturas que não são usadas pelos seres vivos, elas tendem a atrofiar, elas tendem a ir desaparecendo. E daí, complementando a lei do uso e desuso, nós temos a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, todas as modificações que vinham pelo uso e pelo desuso, elas eram transmitidas para as próximas gerações. Então, a gente sabe que isso está errado. Então, não é porque eu uso muito uma estrutura que ela vai se desenvolver e o que eu não uso desaparece, tá? Esse princípio está errado. Depois de Lamarck, né, nós tivemos ali o Darwin e o Wallace, tá? Principalmente o Darwin. Então, o Darwin foi um naturalista, né, que viajou a bordo do navio Beagle durante 5 anos para fazer o mapeamento de algumas regiões ali das Américas, tá? Da América do Sul. E durante essa viagem, né, ele aproveitou para coletar dados da onde ele estava passando. Então, rochas, seres vivos da região, ele ia fazendo tipo um diário de bordo, ele ia anotando tudo que ele observava. Então, entre as observações dele, né, uma bastante importante foi a respeito dos tentilhões, chamados de tentilhões de Galápagos, tá? Que são essas aves aqui que estão na imagem. Então, ali no arquipélago de Galápagos, né, no Oceano Pacífico, Darwin observou que várias daquelas ilhas eram colonizadas por espécies distintas de pássaros tentilhões, que exibiam bicos adaptados a diferentes hábitos alimentares. Então, de acordo com o tipo de alimento que o tentilhão tinha, o formato do bico ali mutava. Então, tinha tentilhões que estavam adaptados a comer sementes, tentilhões que estavam adaptados a comer insetos, a comer folhas, né? A comer frutos. Então, o formato do bico variava bastante. E ele colocou ali o princípio, né, junto com o Wallace, apesar eles trabalharam separadamente, mas eles chegaram à mesma conclusão, né, que é a conclusão ali da seleção natural. Então, segundo a teoria elaborada por Darwin e Wallace, a diversificação das espécies e a adaptação delas ao ambiente ocorrem pelo processo de seleção natural que atua ao longo de várias gerações. Então, o que seria essa seleção natural, né? A manutenção das variações favoráveis à sobrevivência, que geralmente leva à eliminação das variações desfavoráveis. Professor, o que é isso? Então, segundo o princípio dele, né, que está certo, falando em relação às girafas, existia na natureza girafas que tinham um pescoço mais longo e girafas que tinham um pescoço mais curto. As girafas que tinham um pescoço mais longo, elas tinham uma variação favorável, porque como o pescoço era mais longo, ela conseguia se alimentar das folhas das copas das árvores. As girafas que tinham um pescoço mais curto tinham uma variação desfavorável, porque ela tinha dificuldade, né, de obter alimento. O que acontecia? Com o passar do tempo, essas girafas com a variação desfavorável acabavam morrendo, restando apenas as com as variações favoráveis. Então, a seleção natural daquela espécie fez com que as que tinham o pescoço mais longo sobrevivessem. Mas ela não usou demais o pescoço e o pescoço cresceu. Ela já nasceu assim. Então, nós temos aqui, né, a comparação de Lamarck e Darwin. Então, só relembrando, segundo Lamarck, né, pelo uso e desuso, a girafa alongou o pescoço e ele acabou se desenvolvendo. E isso foi passado para os filhotes. Segundo Darwin, né, que é o princípio correto, existiam tamanhos variáveis em relação ao comprimento dos pescoços, né? As girafas com pescoço maior, elas tinham uma variação favorável e por isso sobreviviam. E as que tinham um pescoço menor tinham uma variação desfavorável e elas acabaram, então, morrendo. Aconteceu uma seleção natural. Atualmente falando, né, nós temos também a seleção artificial, que é a seleção que é exercida de alguma maneira pelo próprio ser humano. Então, é quando o ser humano seleciona alguma característica
presente em certos seres vivos, né, presente em certos indivíduos de uma população, em razão a uma determinada condição. E daí eu coloquei um exemplo aqui bem prático, bem simples, para vocês entenderem, que é o uso de inseticidas para eliminar baratas. Então imagine que tem uma população ali na sua casa de 100 baratas. Você aplicou o inseticida em cima das 100. O que vai acontecer? Morreram 90. Então as baratas que eram sensíveis ao inseticida morreram, mas sobrou 10. Por que sobrou 10? Porque elas tinham resistência àquele inseticida. Então essas 10 baratas resistentes que sobreviveram, elas vão se reproduzir e vão gerar mais baratas resistentes ao produto. Então isso a gente chama de seleção artificial. E fechando a nossa aula, né, nós temos a teoria sintética da evolução, chamada de neodarwinismo, que é o que vem complementando o princípio da seleção natural de Darwin. Então entra aqui as mutações, né, que são alterações do material genético, e a recombinação gênica, que são as novas combinações na prole do material genético dos pais. Então, elas complementam ali a seleção natural, né, e promovem a adaptação das espécies. Eu até coloquei um exemplo aqui, né? Nós cruzamos o boizinho branco com a vaquinha vermelha. O que aconteceu? Teve essa mistura gênica do material genético, do DNA, e nasceu aqui uma vaquinha malhada, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Façam as anotações aí dos tópicos principais que vocês acharem importante. Façam também as atividades propostas. Caso fique alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.